botou pega esquentando. Eu gostei dessa frase. Falando sobre o período, a gente tá numa roça aqui agora, então vocês vão ouvir mesmo animais selvagens, inclusive o Daniel, né, cantando. Ei, gente, falei que ia voltar com os vídeos e eu queria começar essa série de vídeos que eu vou ir soltando, falando sobre o período que eu desviei, onde eu me afastei de Deus. Eu fiz uma pesquisa no Stories sobre o que te afasta de Deus, para conversar sobre o quanto isso acontece na caminhada com Deus, mas também te ajudar a como sair dele. Deixa eu te explicar mais ou menos o que é desviar, converter. Talvez você não saiba exatamente o que é isso, mas no início os cristãos eram conhecidos como o povo do caminho, porque Jesus... Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só vem ao Pai se for por mim, né? Se for por Cristo. Então você só consegue ir a Deus pelo caminho que é Cristo. Converter e desviar tem a ver com o povo do caminho. Converter significa que você está indo por um caminho e de repente você se encontra com Deus e o seu caminho se converte. Você muda de caminho e você muda de destino, você muda de direção. Mas principalmente você muda de fim, você muda de propósito, o propósito final, a sua direção final. E desviar, obviamente, é sair desse caminho que é em direção a Deus, que é em Cristo, estando em Cristo. Ok, bom, o que aconteceu comigo? Eu converti, eu tive um encontro com Deus, depois posso contar uns testemunhos aí, umas experiências que eu tive com Deus, mas eu converti e muitos caminhos que eu estava tomando na minha vida não fizeram mais sentido e eu comecei a seguir um só caminho, que é Cristo. Nisso eu comecei a caminhar com Cristo, né? Mas no meio disso eu me afastei de Deus. O que aconteceu? Com o tempo, eu parei de ler a Bíblia, parei de orar, parei de conviver com o Senhor. Fechei os meus olhos para Deus. Eu apaguei a luz que iluminava todos os outros lugares e me dava discernimento para saber onde eu deveria ir, o que eu deveria fazer, o que eu deveria falar, o que eu deveria consumir. Enfim, até que um dia eu estava em casa, fiquei com muita raiva de Deus. Falei, Deus, por que eu tô sentindo tanta falta de conviver com você? Por que eu não tô sentindo mais a sua presença? Por que eu não tô sentindo mais vontade de orar? O que tá acontecendo comigo? E fui pra varanda. E na varanda eu cheguei, muito, assim, aos prantos. Cheguei e falei assim, peitei o Senhor. Eu falei assim, por que o Senhor não me busca? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não faz alguma coisa acontecer? Por que o Senhor não me dá uma experiência sobrenatural do nada, assim, pra eu tomar vergonha na cara e voltar pra você? E é assim, quando a gente desvia, ou a gente tá se sentindo injustiçado por Deus, porque de repente Ele não fez o que você queria, né? Não fez a sua vontade, fez a vontade dEle pra sua vida. Ou porque Deus te disse algum não que você esperava um sim. A gente se sente injustiçado, ressentido, raivoso, tantas coisas contra Deus, achando que Deus não tá te escutando. Você tá pedindo várias coisas pra Ele, igual esse dia que eu peitei ele na varanda de casa, e Ele não tá respondendo. Você fala e você escuta só um vazio, você também não sente nada no seu coração. Até que um dia, eu já devia ter, eu acho que eu fiquei uns 3 meses, assim, bem afastado do Senhor, bem afastado do Senhor. E aí, passado 3 meses que eu já não estava mais orando, já não estava me interessando mais pelas coisas do Senhor, eu fiquei sabendo que uma amiga tinha adoecido. E era uma doença bem feia, assim, ela estava internada. E eu tive que orar por ela. Eu me vi ali diante da doença dela e eu falei, cara, o que eu posso fazer? E eu não podia fazer nada. E aí eu tive que voltar a fazer o que eu sabia fazer. Eu nunca tinha desaprendido. Eu poderia ter perdido um pouco da intimidade, um pouco do jeito, mas eu sabia fazer aquilo, eu sabia qual era o caminho. Eu sabia aonde eu devia estar, que era na oração. E aí eu abri a porta do meu quarto, eu fiquei sabendo na casa, assim, que ela estava internada, abri a porta do meu quarto e de repente eu percebi que tudo ainda estava lá. Eu não perdi nada, eu só me perdi, mas Deus ainda estava lá. A presença do Senhor, na verdade, nunca tinha me abandonado. E fazer o que eu fui chamada para fazer, que é caminhar com Deus, me lembrou da minha identidade. Naquele momento eu entrei no quarto e falei com o Senhor. Eu lembro de me ajoelhar e falar com Deus assim, Deus, eu sei que a gente está longe, mas eu queria te pedir por ela. E aí eu comecei a orar.
E enquanto eu estava orando, eu sentia que no início eu estava orando com tantas reservas, mas com o desenvolver da oração eu vi que eu sabia fazer aquilo e que Deus estava ali me escutando. E aí naquele momento eu percebi que eu é que tinha me afastado de Deus, que Ele ainda estava lá. E que os meus sentimentos, o que eu estava sentindo em alguns momentos, é que determinava o quão perto eu me sentia de Deus. Quando, na verdade, os nossos sentimentos são tão voláteis, eles mudam o tempo inteiro, que se a gente ficar dependendo do nosso sentimento o tempo inteiro para estar perto de Deus, a gente nunca vai conseguir ser constante. Aí eu me agarrei ao que eu sabia sobre Deus. Aí eu me agarrei à promessa do Senhor. E ela nunca tinha mudado, ele nunca tinha mudado. E a minha intenção com esse vídeo é te mostrar que isso acontece. E se você tá vivendo esse momento agora de se afastar de Deus, de se sentir afastado, de se sentir não escutado por Deus, ou achar que Deus não vê você, ele não liga pra você, ele não te vê. Eu te confesso que em alguns momentos da nossa caminhada a gente tende a se sentir assim. Mas o importante é a gente se agarrar àquilo que nós sabemos, que é que Deus nunca muda. E eu consigo confirmar isso pra você porque tá na Bíblia. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, porque dentro da palavra do Senhor, a gente vê que pessoas que caminhavam com Jesus, a pessoa de Jesus estava ali, e ainda assim haviam pessoas que desviavam em alguns momentos. E é através da Bíblia que a gente acalma nosso coração, porque aí a gente tem a comprovação que a gente não tá criando ideias sobre Deus, né? A gente tem certeza porque está escrito, porque é a palavra do Senhor. Isso acontece com Pedro. Enquanto Jesus está trilhando sua caminhada até a cruz, Pedro nega Jesus. Pedro, por vezes, deixava o seu medo, os seus sentimentos que ele estava sentindo naquela hora, o afastar de Deus. Na hora que Jesus está trilhando o seu caminho até a cruz, um dos homens que estava ali perto de Pedro pergunta se Pedro era um dos discípulos de Jesus, um dos homens que caminhava com Jesus. E Pedro nega Cristo, nega que era um dos discípulos de Jesus. Mas aí o que acontece? Depois de Jesus então crucificado e então ressurreto, depois que ele ressuscitou e ele aparece para os discípulos, a primeira conversa que mostra na Bíblia que Jesus tem com Pedro, diretamente com Pedro, é Jesus perguntando para Pedro assim, depois de uma traição, pensa assim, você traiu o Senhor e depois a próxima conversa que você tem com o Senhor é Jesus te perguntando: Pedro, tu me amas? Ou seja, Manuela, tu me amas? E aí você inclui o seu nome aí. Em toda aquela dor que você sabe que um dia você se afastou do Senhor, você responde: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor diz pra ele assim: então apacenta minhas ovelhas, ou seja, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, continua o que eu te chamei pra fazer. É só isso que eu quero de você. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro era um pescador de peixes. E quando Jesus chama Pedro, ele chama para que agora ele fosse um pescador de homens. A única coisa que Jesus pede a Pedro não é: vamos conversar aqui sobre você ter me traído, tô ressentido, vamos se acertar. Jesus não vem cobrar Pedro, porque afinal de contas ele é que é o pagador das suas dívidas. Como é que ele vai te cobrar que você seja perfeito se ele mesmo já admite que você é imperfeito, por isso ele teve que morrer? Então você não tem algo para consertar com Jesus, ele é que vai te consertar. E o que ele te pede é que você continue seguindo o caminho que ele te chamou para seguir. Ou seja, Pedro, você me ama? Então se você me ama, continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. E aí você vai voltar, e aí você vai ser transformado, e aí você vai poder caminhar comigo para sempre. E é engraçado porque antes de Jesus perguntar se Pedro o amava, Pedro tá voltando a pescar peixes. Às vezes voltar a fazer o que você fazia antes de caminhar com Deus é um dos grandes sinais, um dos maiores sinais de que você está se afastando dele. Para de pregar o evangelho, para de fazer aquilo que ele tinha sido chamado para fazer e volta a pescar. E assim que ele volta dessa pescaria é que Jesus tem essa conversa com ele. Ou seja, Pedro estava afastado de Cristo. Então, se você está afastado de Cristo, o que ele te fala é: volta a fazer o que eu já te ensinei, volta para o caminho que você já conhece. Jesus continua te olhando com os mesmos olhos. Não tem nada que você possa fazer, nem o seu pecado pode surpreender a Deus. E por isso eu vou ler uma palavra para você, que talvez reforce aí no seu coração o que você se esqueceu ou o que você ainda não sabe. Se é que você ainda
ainda não se encontrou com o Senhor. Paulo fala na carta de Romanos, no capítulo 8, o que pode nos separar do amor de Deus. Então tá aqui sua resposta se algum motivo você está encontrando para não estar perto do Senhor. Eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, acabou a desculpa, acabou os velhos hábitos, volta, porque Ele está sempre lá, Ele sempre se manteve fiel, Ele sempre se manteve ali, e Ele continua e Ele continuará. É isso aí. Fica com Deus.